Meus irmãos, eu estava assistindo a um vídeo, há um tempo atrás, de um grande líder religioso, um homem muito conhecido no meio da religião evangélica. E este homem, em dado momento, neste vídeo, ele fala o seguinte: eu lanço uma maldição. Todo homem e toda mulher que estender sua mão contra essa unção, eu amaldiçoo este homem que ousar falar uma palavra contra este ministério. Esse homem que falou isso é muito conhecido, chama-se Benny Hinn, e em uma das suas pregações ele diz essas palavras, mostrando um pouquinho do que a gente vai falar hoje, que é talvez o entendimento de que os pregadores, de que as pessoas que têm algum ministério, talvez estejam acima do que os membros comuns, do que as pessoas comuns da igreja. Tem um outro caso recente também, mas aí já no meio do mundo da música gospel, e este caso, essa pessoa diz: quem fala de mim é fariseu. Este homem, que é conhecido por todos também, chamado Thales Roberto, em uma de seus vídeos fala isso. Em um dos seus vídeos ele fala que ele é melhor do que os outros, porque os outros não estão à altura dele. E eu acho muito interessante a gente observar esses exemplos, que são exemplos públicos, estão na internet, você pode olhar e ver que realmente aconteceram, porque demonstram como que é o pensamento de muitas pessoas com relação ao ministério, seja ele de pregação da palavra, seja ele de ser missionário, seja ele de você ser um músico, e muitas vezes estes homens que estão à frente sofrem deste grande mal que é a soberba. Nós vamos ler um texto hoje, meus irmãos, que vai nos ensinar qual deve ser o posicionamento correto do ministro diante do seu ministério, diante do ministério que Deus deu para ele. Para isso, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 até o versículo 14. Vamos ler até o 17, para entendermos um pouco melhor o texto. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 até o 17. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, Pai. Ilumina-nos com o Teu Santo Espírito, dá-nos a condição de compreendê-la e também a condição de aplicá-la em nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve essas palavras aqui. Vocês têm acompanhado a nossa série de exposições em Timóteo. Ele escreve isso logo depois de estabelecer algumas coisas muito claras na sua carta para Timóteo. Ele inicia a sua carta a Timóteo falando que Timóteo era um pastor, alguém que foi enviado por ele. E sendo enviado por ele, este Timóteo tinha autoridade para rebater os falsos mestres.
E a obra que Paulo deixa para Timóteo ali na cidade de Éfeso é de combater os falsos mestres, ensinar a verdade para eles, e assim que esses falsos mestres talvez se convertessem ou deixassem de deturpar a igreja. Paulo fala isso para Timóteo, e depois Paulo também diz a Timóteo, explica um pouquinho para ele o que é a lei, qual que é o valor da lei, porque a lei era algo que os falsos mestres entendiam de maneira errada. E a respeito da lei, então, Paulo diz que a lei é boa para quem é ímpio, para quem não é salvo, porque a lei é utilizada por Deus para mostrar ao ímpio que o ímpio é pecador e deixar muito claro isso para ele. Não que a lei salva, mas por meio da lei nós entendemos que somos pecadores e buscamos a Jesus. E depois de Paulo falar tudo isso, ele chega até o versículo 11, que é antes dessa perícope nossa, desse texto nosso, e ele diz que, mostrando a diferença entre o que ele ensina, Paulo, e o que os falsos mestres ensinavam, que era a lei de maneira distorcida, ele diz que ele é Paulo, e ele fala a respeito do evangelho da glória do Deus bendito, do qual ele foi encarregado. Paulo pregava o evangelho da glória do Deus bendito, enquanto que os falsos mestres ensinavam uma doutrina totalmente deturpada, uma doutrina voltada para o legalismo, para uma distorção da lei. E esse texto, meus irmãos, quando nós lemos, nós vemos que Paulo, do versículo 12 até o versículo 17, está ensinando algumas questões importantes sobre o evangelho. E ele começa ensinando o que é o ministério dele, como pregador do evangelho. Ele fala o que é este evangelho de fato, e ele fala o que o evangelho verdadeiro faz com uma pessoa quando alguém realmente encontra esse evangelho. Hoje, meus irmãos, por conta do tempo, eu não vou falar a respeito do que é o evangelho em si, eu não vou falar a respeito do que o evangelho faz conosco quando nós encontramos, mas vamos ficar na primeira parte. Vamos falar um pouquinho sobre o ministério de Paulo, como um pregador genuíno do evangelho. E estudando esse pequeno texto, meus irmãos, eu queria que nós entendêssemos algo muito simples. Entendêssemos que o ministério é dado por Deus. Deus é quem escolhe para o ministério. E se é Deus quem escolhe para o ministério, é uma dádiva dele. E se é uma dádiva dele, deve ser motivo de gratidão para os ministros. Essa é a nossa mensagem de hoje, é o que nós precisamos compreender. Vamos ler, meus irmãos, mais uma vez, a primeira parte do nosso texto. Diz assim, versículo 12: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo começa o texto agradecendo a Deus, louvando a Deus por ele mesmo, Paulo, ter sido escolhido para o ministério. E se nós pensarmos que Paulo está agradecendo a Deus, nós podemos ter a certeza de que se ele agradece, é porque ele recebeu alguma coisa. Se ele não tivesse recebido, não agradeceria. Ele está agradecendo, meus irmãos, porque ele entende que o ministério de Deus é uma dádiva de Deus para ele. Ele tem essa plena convicção. O ministério é uma dádiva de Deus. É dado por Deus. E eu fico pensando hoje, meus irmãos, em muitos exemplos de pessoas que não entenderam isso. Que não entendem que o ministério é algo dado por Deus. E quando eu falo de ministério aqui, meus irmãos, eu falo de apostolado da época de Paulo. Eu falo também de pastorado, talvez, pensando em Timóteo e outros pastores. Eu falo até, talvez, em pessoas que desenvolvem algum tipo de trabalho na igreja. Muito embora o foco seja pastores, nós podemos compreender também para nós que somos trabalhadores leigos na igreja. Mas pensando em pastores, meus irmãos, nós temos muitos exemplos de homens que se auto-intitulam pastores. Nós temos muitos exemplos de pessoas que estão na igreja e chega um certo momento que ele pensa, eu quero ser pastor. Então ele não é aceito como pastor na igreja,
o que ele faz? Ele sai da igreja e cria a sua própria igreja e diz: dessa aqui eu sou pastor. Nós temos muitos exemplos de pessoas que se auto-intitulam pastor, e não só isso, mas pior, se auto-intitulam apóstolos. Nós temos, meus irmãos, pessoas que hoje mesmo decidem por si mesmos serem pastores e apóstolos. E a pergunta nisso, meus irmãos, será que porque alguém decide por si só ser pastor ou ser apóstolo, isso faz dele um pastor ou um apóstolo? É claro que não. É claro que não, por um motivo muito simples. O ministério, o apostolado e o pastorado são dados por Deus. É Deus quem escolhe, e é Deus quem faz a pessoa se tornar um apóstolo ou um pastor. O ministério é uma dádiva de Deus. E Paulo deixa isso muito claro ainda quando ele continua dizendo que ele é grato a Cristo que o fortaleceu. Cristo Jesus foi aquele que o fortaleceu. Meus irmãos, é tanto uma dádiva de Deus que, se não for por Deus e pelo fortalecimento de Deus, ninguém consegue ser um pastor, ou ninguém conseguiria ser um apóstolo como Paulo foi. Tudo isso foi pelo fortalecimento de Deus. E eu acho interessante essa palavra fortalecer. Fortalecer aqui no texto, ela aparece 6 vezes no Novo Testamento. E nas 6 vezes que aparece, ela está relacionada a Paulo. Ou Paulo escreveu, ou escreveram sobre Paulo. Uma vez ele fala lá em Atos, Lucas fala sobre Saulo. Atos 9, 22. Ele fala: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo era fortalecido já no seu início do seu ministério por Jesus, para que ele pregasse a palavra. Lá em Romanos 4, versículos 19 e 21, Paulo escreve que Abraão se fortaleceu na fé e creu. E isso fez com que Abraão desse glória a Deus. O fortalecimento tem a ver também com a geração de fé em nós e nós glorificarmos a Deus. Aquela pessoa que é um ministro de Deus, ela é fortalecida, ela recebe a fé da parte de Deus, ela recebe a condição de pregar o Evangelho. Efésios 6, versículo 10, Paulo chama os cristãos a se fortalecerem no Senhor. O versículo conhecido fala: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, isso para lutar contra o pecado. Todo fortalecimento, meus irmãos, vem da parte de Deus. E tem mais outros textos onde Paulo fala a respeito do fortalecimento. O ponto, meus irmãos, é que para ser um ministro, é necessário que o ministro seja fortalecido por Jesus. Se ele não for fortalecido por Jesus, ele não vai conseguir pregar a palavra. Ele não vai conseguir manter-se na fé. Ele não vai conseguir chegar ao final da sua carreira, da carreira proposta por Deus. Mas o nosso texto deixa muito claro que Paulo foi fortalecido, porque Paulo foi escolhido por Deus. Os apóstolos, meus irmãos, eram escolhidos diretamente por Deus, por Jesus, e enviados por Jesus. Os primeiros nós sabemos que pessoalmente Jesus escolheu, e Paulo, como um que nascido fora de tempo, foi chamado depois, na sua viagem a Damasco, uma grande luz. Ele então se prostra diante daquela luz e entende que é Jesus, e Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Paulo é enviado também como um apóstolo. E a palavra deixa muito claro que ele era realmente um apóstolo, enviado diretamente por Deus. Mas os pastores também eram enviados por Deus. Não como os apóstolos, mas indiretamente. Timóteo, por exemplo, ele foi enviado por Deus. Ele foi enviado por Deus através de Paulo, que o enviou. Ele foi enviado por Deus através da igreja, que por meio do presbitério impôs as mãos sobre Timóteo, para que Timóteo se tornasse um pastor. Meus irmãos, não existe pastor ou apóstolo, ministério que seja, fora da vontade de Deus, sem que Deus escolha, sem que Deus capacite. Timóteo como pastor, Paulo como apóstolo são exemplos claros de que o ministério é uma dádiva de Deus. E é uma dádiva, meus irmãos. É tão claro que é uma dádiva o ministério,
porque nenhum homem seria capaz de desenvolver um ministério do pastorado ou do apostolado. E Paulo entende isso. Veja comigo o que está escrito aí, meus irmãos. Paulo agradece a Jesus, a Deus que o considerou fiel, designando-me para o ministério. E versículo 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo entende que é uma dádiva de Deus e é uma dádiva imerecida, porque ele sabia que ele não merecia. Ele sabia que ele era o pior dos pecadores. No texto anterior, Paulo coloca uma lista de pecadores, e ele se coloca no meio deles. Ele fala que ele mesmo era alguém blasfemo, perseguidor e insolente. Alguém que não merecia o ministério de maneira nenhuma. Era alguém que ia de igreja em igreja buscando perseguir os cristãos e dava carta para que eles fossem presos e consentia quando eles eram para ser assassinados. Paulo era isso. Paulo perseguia os cristãos, Paulo era blasfemo e Paulo era insolente. Quando falo insolente, significa que ele causava destruição por onde quer que ele passasse. Meus irmãos, Paulo, antes da sua conversão, era alguém que ninguém imaginaria que algum dia pudesse ser um servo fiel que trabalhasse para Deus. Mas Paulo agradece a Jesus que o considera fiel. Meus irmãos, é graça de Deus, porque ele foi considerado fiel, mesmo sem ser fiel. Ele foi considerado fiel e alguém para o ministério, mesmo sem ele ser alguém fiel e que pudesse levar esse ministério à frente. E aí, novamente, eu me lembro daquelas pessoas que, de alguma maneira, por estarem em uma posição de pregação ou de liderança na igreja, consideram-se superiores às outras. Eu fico olhando, meus irmãos, na internet, sempre a internet mostra tudo pra gente. E a gente vê aqueles vídeos mais absurdos, onde nós temos líderes que exigem que os fiéis passem e beijem seus pés. Onde nós temos pessoas que, por serem líderes, esticam a mão para que seja beijada, como se ele fosse superior. Meus irmãos, a verdade é que não é. Não há um homem que seja superior a outro. Tudo é pela graça de Deus, tudo é pela misericórdia de Deus, e Paulo foi chamado pela misericórdia de Deus, porque ele mesmo não merecia. E ele continua dizendo que ele obteve misericórdia, pois fez tudo isso na ignorância. Esse versículo é interessante, meus irmãos, e muitas pessoas confundem. Ele diz, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Existe uma linha que pensa que quando Paulo fala isso, significa que aquelas pessoas que cometem pecados na ignorância, então esses pecados, de uma certa maneira, não tem problema, já estão perdoados. Mas não é exatamente isso que Paulo fala aqui. Paulo, se a gente fizer uma outra tradução um pouquinho diferente da que foi feita, seria mais ou menos assim: recebi misericórdia, pois sendo ignorante, eu agi na incredulidade. O foco de Paulo aqui não é dizer que porque ele era ignorante, então o que ele fez não era importante para Deus, o que de mal ele fez. O foco de Paulo é dizer que ele pecava, e pecava muito, e os pecados dele eram ruins diante de Deus, e ele fazia isso tudo porque ele era ignorante, porque ele não conhecia a palavra de Deus verdadeiramente, porque ele não conhecia a Deus verdadeiramente. Mas ele diz que, mesmo sendo alguém pecador, mesmo sendo alguém que fez tudo isso, sendo blasfemo, perseguidor e insolente, a graça de Deus superabundou. Versículo 14 diz, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, se nós lemos no texto passado que a lei de Deus mostra que nós somos pecadores, é verdade também que a graça de Deus cobre
todos estes pecados que nós cometemos. Romanos capítulo 5. Abram aí, meus irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 20. É um texto correlato a este. Romanos 5, 20. Paulo escreve aos Romanos, pensando na lei, pensando na graça, e ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que a ofensa ficasse muito clara. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde tinha muito pecado, então teve muito mais graça da parte de Deus. Meus irmãos, eu vejo esses textos de Paulo e eu acho isso maravilhoso para nós quando nós lemos. Porque significa que não existe vida pecaminosa e não existe pessoa pecadora tão grande que Deus não possa perdoar. Não existe pecado tão grande que nós olhemos, este aqui não tem mais como. Porque a palavra diz que onde teve muito pecado, pela misericórdia de Deus, então houve muita graça da parte de Deus. Quanto maior o pecado, maior a graça. Meus irmãos, em Paulo houve muita graça. Perseguidor, blasfemo, insolente, alguém dos piores. E ele mesmo diz: eu sou o pior. Mas este mesmo é perdoado por Deus, este mesmo recebe a graça da parte de Deus. E essa graça que veio com fé e amor em Jesus. Ele fala que a graça veio com fé e amor em Jesus, porque ele recebeu aquele conhecimento que ele não tinha. Ele fazia tudo aquilo na incredulidade, porque ele era ignorante. Então o que Deus faz com ele é conceder a graça de que agora ele não seja mais ignorante, mas ele conheça, e conhecendo, não seja mais incrédulo, mas ele tenha fé. Ele recebeu a fé da parte de Deus para crer em Jesus e não mais ser um blasfemo, mas ser alguém que segue a Cristo. Ele recebeu a fé da parte de Deus e recebeu o amor da parte de Deus. E o amor aqui, meus irmãos, tem dois sentidos pelo menos. Um é de que Deus o amou muito, porque o tirou das trevas para ser um grande pregador. Mas o segundo deles significa que por meio da fé, que veio pela graça de Deus, então agora Paulo poderia efetuar o amor, poderia viver o amor. Nós lemos aqui que o amor, meus irmãos, é o resultado da lei. A lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei. É o que nós devemos fazer, é ação. Mas para que nós façamos a lei, para que nós amemos como requer a vontade de Deus, como requer a lei, é necessário que nós creiamos em Deus. É necessário fé. Deus sabia que Paulo não tinha fé e nem condição para executar o amor. Por isso, na sua graça, Ele lhe dá fé e amor em Cristo Jesus. Meus irmãos, a graça de Deus superabundou em Paulo, fortalecendo ele para o ministério, e o fortaleceu por meio da fé que ele concedeu e por meio do amor que veio por essa fé, que veio da graça de Deus. Meus irmãos, tudo isso aqui é para deixar muito claro e para mostrar para nós que o ministério de Paulo, principalmente, é um exemplo bom, não vem dele mesmo, mas vem de Deus. É uma dádiva de Deus, desde a sua conversão até as suas maiores pregações. Tudo isso é porque Deus o escolheu e é porque Deus o fortaleceu. E meus irmãos, se é verdade que Deus escolhe, e se é verdade que Deus fortalece, se é verdade que tudo isso é uma dádiva, é graça de Deus, então para o pregador, para o ministro, só resta uma coisa, que é gratidão. Só resta ser grato a Deus. É por isso que no início ele começa dizendo: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Meus irmãos, Paulo era muito grato a este Deus, porque Deus o havia escolhido, mesmo ele não merecendo. E aqui eu penso, meus irmãos, a respeito do ministério, que o ministério de fato
É uma graça de Deus, é uma maravilha da parte de Deus, não só o pastorado, mas todo o ministério que Deus concede, todos os dons que Deus concede, tudo isso é uma graça da parte de Deus. E se é bom, se é uma graça, então nós devemos ser gratos por isso, ser alegres por isso. Mas eu vejo então dois extremos de pessoas, muito interessante. Pensamos em ministros. Nós temos dois exemplos de ministros que nós devemos evitar a todo custo, ou evitar ser, talvez. O primeiro deles é aquele ministro que bate no peito, aquele pastor que diz que é pastor porque merece, aquele que se diz apóstolo, dizendo que é apóstolo porque ele é muito bom, porque Deus viu nele algo muito bom. Este é um exemplo de extremo que nós devemos evitar e que os ministros devem evitar. Meus irmãos, se a palavra diz que é por graça, como que alguém pode se vangloriar nisso? Meus irmãos, se a palavra diz que é Deus quem deu, como que alguém pode dizer que é dele mesmo? Às vezes, nós, mesmo sem perceber, e não só com pastores, mas também pessoas da igreja comum, nós pensamos que Deus nos escolhe por algo que nós temos. E não pensando só em salvação aqui, mas talvez em serviço. Nós pensamos que nós estamos em uma posição X porque nós temos algo que Deus viu e que Deus vai usar aquilo porque nós temos aquilo para Deus. Como se nós fôssemos necessários para Deus. Meus irmãos, nós não somos necessários para Deus. Você não é necessário para Deus. Deus realiza a obra dele com ou sem você. É importante nós nos colocarmos no nosso lugar muitas vezes, entendendo que, seja qual for a obra que Deus colocou para que nós façamos, toda essa obra Deus faz e nos entrega pela graça dele. E se não fosse você, seria outro. Porque ele não necessita de habilidades inatas ao homem, porque ele mesmo coloca as habilidades. E se ninguém clamar e fazer a obra dele, as pedras clamarão. Porque ele é Deus. E ele faz a vontade dele. Não existe possibilidade, meus irmãos, de nós, como ministros, batermos no peito e dizermos que somos muito bons. É por isso também que Paulo se preocupa tanto com isso, que ele chega mais para frente e fala: meus irmãos, aquela pessoa que quer ser bispo, que quer ser pastor, que almeja episcopato, que essa pessoa não seja neófita, não seja nova na fé, para que ela não incorra na condenação do diabo, para que ela não seja soberba, orgulhosa, e sendo orgulhosa, caia. Paulo se preocupava muito com isso, meus irmãos. E eu vejo esse tipo de ação orgulhosa em muitos pastores e mestres dos nossos dias. Eu não vou citar nomes dessa vez, mas de vez em quando eu entro no Facebook e eu vejo discussões acontecendo. Uma mais recente eu vi entre um líder de uma igreja que não é reformada, discutindo e batendo boca na internet com um líder reformado. E eu olho daqui e olho dali, e os dois batendo boca e se agredindo verbalmente, ao ponto de tentar defender com unhas e dentes o ministério dele. E eu acho muito estranho isso, porque se alguém chega ao ponto de defender com unhas e dentes o seu ministério, ele não entendeu ainda que o ministério não é dele, é de Deus. Ele está achando que ele está defendendo a sua própria reputação, o seu próprio ministério. Meus irmãos, não é esse o caminho. Não é esse o caminho que os ministros devem seguir. E talvez ainda um exemplo dos maiores que nós podemos ter. Para os irmãos aqui de Santa Amaro certamente sabem, os irmãos presbiterianos conhecem e de fora também conhecem, mas talvez o maior exemplo de como que a soberba e o orgulho afeta alguém tenha sido o exemplo do Caio Fábio. Eu sei que nós todos o conhecemos, sabemos quem ele foi, sabemos da importância que ele teve e sabemos como que foi a queda deste homem, que tanto fez pelo reino de Deus,
mas que depois de fazer tanto, ele chega a um ponto em que ele cai. E eu estou citando ele porque hoje mesmo eu vi uma pregação ou um testemunho dele falando sobre isso. E ele deixa muito claro. Ele diz o seguinte: as pessoas acham que a queda dele foi quando ele se divorciou. Quando você se divorciou, então você caiu. Mas ali é interessante porque acho que depois de muita reflexão, ele chega ao cerne da questão. E eu vou citar o que ele disse, meus irmãos. Ele diz o seguinte: caí quando vocês me aplaudiam. E mais para frente ele fala: eu estava caindo, rolando de glória em glória humana, enquanto todo mundo dizia que aquilo era elevado aos seus olhos e era, na verdade, abominação diante de Deus. Eu dou graças a Deus por Ele ter trazido aquilo de dentro de mim à luz, para me salvar de uma desgraça terrível. Meus irmãos, um dos grandes exemplos, grandes pastores que nós tivemos, Caio Fábio, ele na realidade teve a sua queda quando ele foi orgulhoso, quando a soberba subiu à sua cabeça, quando ele pensou que ele era mais do que ele era, quando ele pensou que ele podia mais do que ele podia. E isso tudo veio pelos aplausos. Isso tudo veio pelas pessoas que estavam com ele, que estavam seguindo este homem. Meus irmãos, a verdade é que a queda de grandes homens de Deus se dá por conta de homens que adoram homens. Por homens que não adoram a Deus, mas adoram ao ser humano. O caso dele foi assim, porque as pessoas ouviam e o seguiam e o ouviam, e o que ele falava era lei e deveria ser ouvido. E aonde ele ia, as pessoas iam também, e viajavam quilômetros. E ele estava em todo lugar, e isso, meus irmãos, gerou nele algo que ele não pôde controlar. Paulo conseguiu controlar. Quando as pessoas se curvaram diante de Paulo, Paulo diz: não façam isso, isso é algo que não pode acontecer, eu não sou Deus. Não aconteceu com ele. Ele aceitou a adoração, e um pouco depois ele caiu, e caiu de maneira muito feia. Mas eu acho interessante porque não só ele cai com isso, não só ele sofre com isso, mas também todos aqueles que o colocaram em lugar de Deus, que o colocaram em uma posição mais elevada do que a que ele deveria ter. E ele mesmo entende isso, e só citando mais uma última parte do testemunho que ele deu nesse vídeo, ele fala que muita gente diz que foi uma tragédia que aconteceu com ele, e ele diz: tragédia para vocês que perderam um ícone do qual se gloriavam. Tragédia para vocês que acharam que eu podia viver uma vida cristã por vocês. Tragédia para quem me viu acima de quem eu era, que projetou em mim suas esperanças, suas frustrações. Tragédia para quem disse: vá, viva por mim, seja de Deus por mim, ame a Deus por mim, pregue para o Brasil por mim. Tragédia para você que nunca me viu como gente. Eu sou gente, não sou melhor do que você, sou igualzinho a você. Demorou para ele entender isso, mas entendeu. E esse engano, meus irmãos, este homem sofreu este engano, caiu. Hoje não é mais o pregador que era, hoje não tem mais a estima que tinha, hoje não é mais um ministro da nossa igreja, mas nos mostra muito claramente como que alguém que é usado por Deus muitas vezes pode cair por ser elevado como Deus. E um alerta que fica para nós é: não sejamos pedra de tropeço para os líderes. Ele caiu, e é responsabilidade dele. Mas a queda dele teve a responsabilidade também de todos aqueles que o elevaram acima do que ele é, que o colocaram acima do que ele é. Eu sempre digo isso, por onde quer que eu passe, por onde eu estou eu falo: meus irmãos, um pastor, um ministro não se faz sozinho e não se mantém sozinho. Ele precisa de Deus e precisa da igreja. E na realidade, este homem foi enganado por ele mesmo e pelas pessoas que o seguiam. Não faça isso, meus irmãos, com os pregadores que nós temos. Não os coloque em uma posição que eles possam cair dessa maneira tão terrível.
Além destes, meus irmãos, que batem no peito e dizem que são mais do que são, nós temos também aqueles homens que são chamados para o ministério, são escolhidos para o ministério, mas talvez por medo o rejeitam. O ministério é uma graça de Deus e não deve ser rejeitado de maneira nenhuma. Às vezes nós olhamos para a grandeza e para a dificuldade que é o ministério de pastoreio, muitas vezes, e isso pode trazer uma grande dificuldade de aceitar isso. E algumas pessoas fogem. Mas não só isso, meus irmãos. Eu queria trazer para nós também, que não somos pastores, que não somos ministros. Muitas vezes Deus coloca diante de nós uma função, uma tarefa, um exercício que nós devemos fazer para a glória dele, mas nós com medo nos afastamos. Meus irmãos, todo tipo de serviço que Deus te dá condição de fazer e te dá a graça de fazer, todo serviço é dádiva de Deus. E se é dádiva de Deus, deve ser aceito com as mãos abertas. E você vai perguntar, mas como que eu faço isso? Deixa que isso venha depois pelo fortalecimento. Porque Paulo foi fortalecido. Assim também, todos aqueles que se colocam diante de Deus, recebem da parte de Deus um serviço, também serão fortalecidos para executar a obra de Deus. Aceite o seu ministério, não fuja, fique feliz, porque é uma alegria. Meus irmãos, pensando em tudo isso, eu queria apenas concluir, pensando com os irmãos em algumas aplicações para nós, lembrando de algumas e passando algumas novas. Primeiro, o ministério, meus irmãos, é dado por Deus. Nenhum pastor ou apóstolo que se diga apóstolo é melhor do que os crentes comuns da igreja. Porque o ministério é instituído por Deus e o ministro é instituído por Deus para realizar a sua obra. Mas não é Deus na terra. É um homem a serviço de Deus. Meus irmãos, nenhum pastor ou apóstolo também pode se auto-instituir pastor ou apóstolo. É Deus quem chama, é Deus quem dá o ministério e não somos nós que nos escolhemos para isso. Na verdade, tudo isso vem da parte de Deus e Ele dá para quem Ele escolhe. E Ele fortalece a quem Ele escolhe. De maneira que se você quiser fazer algo para o qual você não foi escolhido, você vai sofrer. Porque você não vai ter aquele fortalecimento que vem da parte de Deus e somente de Deus. Se você conhece alguém que se auto-intitula pastor ou apóstolo, é um bom sinal de que é uma pessoa que talvez não deva ser seguido. Já deve acender uma luz para você começar a analisar melhor essa pessoa. Ainda, meus irmãos, terceiro, um pastor ou aspirante ao pastorado, seminarista, ou aquela pessoa que quer se tornar pastor, deve tomar todo o cuidado com a soberba. A soberba, ela é perniciosa, ela entra devagar e vai corrompendo o coração, até o ponto que quando você percebe, você está tomado por ela. Todo o pastor, toda pessoa que tem uma posição de destaque na igreja ou fora da igreja, todos devem ter todo o cuidado possível com a soberba, para que não caiam, como caiu o nosso exemplo que nós demos aqui, Caio Fábio. E também pensando naqueles que são ministros. Meus irmãos, aqueles que não são ministros, a verdade é que se Deus concede ministros, também concede aquelas pessoas que não são. Seja humilde sempre. No serviço que você fizer, entenda que você só está fazendo pela graça de Deus. Não seja também enganado pelos falsos mestres. Não pense que essa pessoa é mais do que ela é e por isso você a segue. Quando nós seguimos pessoas que não são de Deus, nós estamos indo para o mesmo caminho que elas estão indo, e o caminho delas eu tenho certeza que não é bom. Tome cuidado com isso, que acenda também a luz para que nós não sejamos enganados. E por último, eu queria deixar, meus irmãos, um último alerta, e que eu creio que esse texto nos traz. Não seja um adorador de homens. Não seja um adorador de pregadores. Não seja um adorador de pastores, de líderes. Essas pessoas são homens como você. A palavra diz que só a teu Deus darás culto. Só ao Senhor teu Deus nós podemos cultuar. A mais ninguém.
quando nós fazemos isso, tem uma palavra: idolatria. Às vezes alguém pode dizer então, não, eu não estou idolatrando, eu apenas admiro. Mas isso me parece um pouco aquela desculpa católica com relação aos santos. Não é latria, é dulia. Eu não estou adorando, eu estou venerando. Mas quando nós vemos é a mesma coisa. Tome cuidado para que a admiração que você tem, para que o respeito que você tem, não se torne idolatria. E com isso caia você e caia também o mestre, o pastor, o ministro. Meus irmãos, sejamos cuidadosos, sejamos atentos a essa instrução da palavra de Deus. Que o alerta seja sempre aceso em nossa mente e tomemos cuidado, para que assim a igreja de Deus possa ser edificada, os ministros continuem firmes e nós sejamos sempre também edificados e recebamos a graça da parte de Deus por meio daqueles que Deus instituiu. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos capacite para que nós cumpramos essas verdades. Vamos fazer uma oração e depois continuaremos com o nosso culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar a Ti, Pai, pela palavra que nós lemos. Agradecemos a Ti porque a Sua palavra é viva, eficaz, ela nos perfura, ela nos ensina, ela nos mostra qual é a verdade. Pedimos, Pai, que essa palavra não volte vazia. Pedimos, Pai, que essa palavra, de fato, faça diferença em nossas vidas. Que nos ajude, Pai, a termos uma vida melhor que agrada a Ti, Pai. Nos ajuda, Pai, a entendermos que todo serviço, todo ministério, tudo isso vem de Ti. Somente de Ti. E é uma graça Tua, Pai. Nos ajuda a não colocarmos ninguém acima da Sua posição. Que nós possamos adorar apenas a Ti, Pai. Nos capacita a isso, nos dá discernimento e sabedoria por ser algo tão difícil, Pai. Nos capacita a tudo isso, nós pedimos, confiando na Sua graça, confiando na Sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.